Bom dia a todos, estamos iniciando aí mais esse webinar. Hoje o Jades aí se disponibilizou para falar sobre compatibilidade de materiais aí, principalmente relacionado à troca térmica, os trocadores de calor, e quem é uma das grandes dúvidas de muita gente aqui é justamente esse tema. Posso usar o inox, tem que usar um titânio, enfim, o Jades ele vai fazer uma apresentação aí para falar de vocês. Abre a câmera, Jades, e boa apresentação para ti. Você está com o mudo ligado, Jades. Agora sim, acho que tá. Agora tá me ouvindo, né? Sim, agora tá bom. Bom dia a todos. Agora a gente vai falar sobre um tema que é bem recorrente. O pessoal tem uma certa dúvida, curiosidade a respeito. A compatibilidade dos materiais que a gente usa nos trocadores de calor com os fluidos que a gente emprega neles. E hoje vai ser uma explanação rápida, uma conversa rápida a respeito. A gente não pretende entrar em muitos detalhes dessa vez. Vai ser só um apanhado geral sobre esse assunto. Mas nada impede da gente esticar e tirar algumas dúvidas depois. Bom, me apresentando aqui, né? Trabalho aqui na engenharia da Bermo. Eu acho que a maioria dos que estão assistindo já falaram em algum momento comigo aqui. Trabalho auxiliando o Jean e o Lucas no dimensionamento, na especificação dos trocadores. E junto a isso, a minha formação é em engenheiro mecânico, então não sou um expert no assunto. Entretanto, como a minha formação passou um pouco pela química, eu acabei fazendo engenharia de petróleo na Universidade do Estado de Santa Catarina. Não concluí o curso, mas tive uma boa parte de um bom embasamento nessa área da química orgânica, principalmente, e facilita a compreensão de alguns pontos. E eu quero hoje, pelo menos, compartilhar algum desses com vocês aqui. Começando um dos primeiros pontos que a gente pretende abordar aqui, né, os objetivos desse webinar. Então, explicar o que são esses ataques químicos. Então, o que acontece que deteriora as gachetas, que deteriora as placas? A gente chama essa deterioração de ataque químico. O que são as ligas das placas? O que são os aços 316L, o aço titânio grau 1, né, a liga titânio grau 1 e a liga Asteloy, o nosso Asteloy C276. As possíveis reações entre esses fluidos, seja os fluidos que a gente está usando nas placas, com as placas em si e as gachetas, os elastômeros das quais elas são fabricadas, as gachetas, então o NBR, o PDM, o Viton, GS, e também o neoprene, que é um pouco similar à aplicação do NBR. Essas possíveis reações entre os fluidos, então, o que acaba combinando quimicamente com cada um deles, com o NBR, com o PDM, o que mais acontece, que a gente mais vê aqui, que pode dar problema, e o que é bom a gente se atentar. E também a utilização daquela tabela de compatibilidade, que a gente, no final das contas, é o que a gente usa no nosso dia a dia, é o que norteia a gente na aplicação dos trocadores de calor, das gachetas e das placas, né? Ver o que pode dar problema, o que não pode dar problema, o que é compatível, o que não é. E às vezes surge uma dúvida ou outra, né? Então é lá a nossa Bíblia, vamos dizer assim, de como a gente acaba tirando a dúvida que pode e que não pode usar. Então, falando sobre ataque químico, falando sobre química e reações em si, a gente tem que partir do início, e o início de tudo isso é o átomo, que é a parte onde forma qualquer molécula, onde forma qualquer coisa que tenha na natureza, desde os gases líquidos ou sólidos. Então, a partir da compreensão do que é o átomo, a gente pode avançar para o que são as moléculas. Então, as moléculas é que vão compor cada um das substâncias, entre elas os metais e os elastômeros. Então, as moléculas elas reagem entre si e a reação delas é que vão formar as reações químicas. A reação de cada átomo entre uma molécula ou outra.
Nesse caso aqui do slide, a gente está mostrando um esquema da molécula do etanol. Então, a molécula do etanol, o C2H6O, esse é um aço que é um aço não, é um composto onde tem 2 átomos de carbono, um de oxigênio e mais outros 6 hidrogênios ligados ali a esses átomos. Quando a gente diz que há uma reação química do etanol com alguma outra coisa, são esses átomos, o oxigênio, o hidrogênio ou o carbono, que vão reagir com outro composto. Normalmente a gente pega o item, o átomo mais de uma eletronegatividade ou de alguma outra coisa que vá facilitar essa reação com um segundo elemento. Mas a gente vai abordar depois o que faz ele reagir ou não. Avançando aqui, esses átomos, eles, como eu disse, eles interagem entre si para formar as novas moléculas. Então, seja essa molécula a molécula do álcool etílico ou etanol, né, que seja, ou de outras coisas, por exemplo, esse item da imagem aqui embaixo, que é o óxido de cromo. Essas reações químicas, essas interações, elas não acontecem ao acaso, elas seguem uma ordem de reatividade. Essa reatividade, ela sempre vai do composto instável para o composto mais estável, ou seja, é a natureza buscando o equilíbrio sempre. Então, no final das contas, é isso que acontece. Tu sai de um composto, por exemplo, de um etanol desse daqui, que é um composto é um pouco mais instável, para outro mais estável, por exemplo, retirando esse oxigênio ali do lado, que tem uma diferença de eletronegatividade grande em relação ao carbono. Então, puxando isso para o nosso assunto um pouco mais voltado às placas, como seria isso? A gente seria, por exemplo, o cromo ligado ao aço do aço inox. Esse cromo ele vai se ligar ao oxigênio, sair daquela estrutura metálica e ligar ao oxigênio da atmosfera, formando esse óxido de cromo, que é um composto menos reativo, um composto mais estável quando comparado ao cromo sozinho e ao oxigênio sozinho. Então, esse mesmo óxido de cromo que eu estou mostrando nesse slide aqui, é o óxido que faz criar essa camada em cima dos aços inoxidáveis. Essa camada a gente chama de camada de apassivação. É essa camada que confere a resistência química do aço inox. Então, é a presença dessa camada que faz a gente poder usar um aço 316 com diversos ácidos, usar no ambiente salino, usar esse aço em diversas aplicações. E não faz com que ele reaja com outros componentes. Então, faz desse aço ter essa baixa reatividade química e essa resistência ao ambiente. Essa camada aqui que eu estou mostrando, como a gente pode notar, ela tem um oxigênio ligado a um cromo. Então, significa que para a formação dela, ela só pode acontecer se houver essa presença do oxigênio dissolvido no ambiente. Esse oxigênio dissolvido ele precisa estar na forma, não exatamente gasosa, mas na forma do O2. Então, se ele não tiver assim, ele vai ter um composto um pouco mais estável e não vai favorecer a formação do óxido de cromo. Então, essa camada, ela se forma cada vez com que o aço inox vai estar em contato ou com ar ou com algum oxigênio dissolvido. Por exemplo, oxigênio dissolvido na água. Como isso ocorre? Cada vez que o metal ele é polido ou riscado, essa superfície nua, vamos dizer assim, do aço inox, vai entrar em contato com esse oxigênio. Esse oxigênio vai chegar perto do cromo, junto com essa molécula de água, seja a umidade que está no ambiente, seja a própria água, onde o oxigênio está dissolvido, vão se ligar ao cromo, cedendo elétrons ao cromo, e esse cromo, então, vai formar esse óxido de cromo junto de várias outras moléculas em volta dele,
de água. Então, isso forma um ambiente, forma um local estável que abriga o óxido de cromo a permanecer ali e ficar aderido a essa superfície do aço inox, formando, então, entre o ambiente e a parte propriamente dita do inox, essa camada fina e quimicamente muito estável que protege o inox, o substrato, de qualquer outro ataque químico. Então, aqui embaixo a gente pode ver esquematicamente o que é essa camada e como é que ela se forma. A partir do momento que a gente arranha ou faz algum trabalho, por exemplo, de usinagem no inox, ele já automaticamente faz essa reconstituição, essa regeneração dessa camada de apassivação. Então, faz isso do inox, não precisar ficar o tempo todo passando algum tipo de líquido protetor ou algo nesse sentido. Então, faz isso dele um metal uma liga bem resistente. No entanto, essa baixa reatividade e alta resistência química, justamente porque ele é muito resistente e não se combina com esse hidrogênio livre liberado pelos ácidos fortes, ela não é impossível de ser quebrada. Embora ele não reaja com esse H+, vindo dos ácidos, por exemplo, um ácido, quando a gente coloca ele no meio aquoso, ele vai se dissociar. Vamos pegar um exemplo aqui de um ácido fluorídrico, que seria o HF, né? O flúor vai se dissociar do hidrogênio, deixando esse hidrogênio livre, que é o que dá a característica ácida ao ambiente, e esse flúor vai se dissociar com um F-, deixando aquele hidrogênio lá. Só que nenhum nem o outro vão se associar com o óxido de cromo. Então, essas três moléculas elas vão coexistir naquele ambiente e não vão reagir entre si. Da mesma forma que uma hidroxila, que é o composto a qual dá a característica básica das substâncias, esse composto ele também vai ficar dissociado da mesma maneira que ficou o hidrogênio e o flúor, nesse exemplo que eu dei, mas ele não vai reagir também com o óxido de cromo, porque o óxido de cromo é mais estável do que se fosse reagir o cromo com esse OH-, com essa hidroxila. Então, por isso é que se eu colocar, por exemplo, uma soda cáustica, o aço inox dentro da soda cáustica, ele não vai reagir, porque nem o Na, o sódio dessa soda cáustica vai fazer alguma reação com o óxido de cromo e nem o H. No entanto, essa camada de apassivação ela não é indestrutível. Existem só duas substâncias que podem reagir com ela e então deteriorar essa camada de alguma maneira. Essas duas substâncias são os cloretos e os sulfatos. Os cloretos e os sulfatos, quando em contato com o oxigênio, com oxigênio não, com o óxido de cromo, eles vão sequestrar o oxigênio do cromo, formar um segundo óxido, e esse segundo óxido, como está aqui, por exemplo, esquematizado no slide, esse segundo óxido de cromo vai formar um CrCl3, que ele é mais estável do que o Cr2O3, então esse cromo vai ficar livre no ambiente e vai deixar de formar aquele composto que é pouco reativo, deixando esse substrato, essa parte do inox, em contato com o ambiente. Então esse Cl ele vai chegar nessa camada protetiva e vai dissociar ela, desfazendo a camada protetiva e desprotegendo o aço inox. Então, quer dizer que, a primeiro momento, o que o cloreto e o sulfato faz? Ele retira a camada protetiva, deixando essa superfície do aço livre para outras reações, e essa liberação dessa camada protetiva que vai possibilitar com que outros elementos químicos vão chegar no ferro que compõe a liga metálica. Então, a partir disso, o ferro fica livre lá dentro para reagir tanto com o cloro
quanto com óxidos como a hidroxila, e começar a degradar a liga em si, formando outros buracos e formando fragilidades no processo. Então, nesse sentido, não adianta eu ter somente o cloro ali dentro, somente um ácido clorídrico, por exemplo, se eu não dissociar ele, porque o que acontece é que não é o ácido em si que vai que vai se conectar com a camada protetiva, mas vai ser sim, então, o íon dele, o cloreto. Esse cloreto que a gente mostra aqui, não sei se vocês veem o meu cursor, mas esse cloreto puro que vai fazer com que vai se combinar com o óxido. Então, se eu colocar, por exemplo, o HCl, que é o ácido clorídrico, puro com o contato com essa camada de aço inox, ele não vai ser tão danoso quanto se eu colocasse o ácido clorídrico dissolvido. Isso parece meio contraintuitivo. Como é que um ácido mais forte, como é que uma substância mais pura vai ser menos danosa ao aço do que uma substância dissolvida? Então, parece estranho, mas no momento que a gente começar a notar que isso tem ligação com a disponibilidade de cloreto no ambiente e não com a pureza do ácido, ali começa a fazer sentido por que um ácido, por exemplo, a 12, 20% de diluição vai ser mais danoso à placa de 316L do que, por exemplo, sei lá, 100% de HCl, de ácido clorídrico. Então, da mesma forma que eu exemplifiquei agora com o ácido clorídrico, funciona com o ácido sulfúrico. Afinal, os dois íons o, o sulfato do ácido sulfúrico e o cloreto do ácido clorídrico fazem a mesma função de deteriorar essa camada de apassivação, essa camada protetiva. Então, recapitulando, quanto mais dissolvido tiver o ácido, mais cloretos ou sulfatos eu vou ter dissolvidos na água. Então, maior vai ser a disponibilidade e a probabilidade desses cloretos e sulfatos entrarem em contato com a camada protetiva, iniciar essa reação de combinar com esse óxido de cromo, desfazendo o oxigênio do cromo, e fazer o cromo ligar em si ao cloreto ou ao sulfato, formando destruindo essa camada passivadora e deixando essa superfície do aço nua pronta para ligar com o ferro e então começar essa degradação. Essa degradação que a gente chama, ela vai acontecendo pontualmente na placa. Ela não acontece por completo em toda a placa. Não é, por exemplo, quando a gente vê uma chapa de aço carbono que ela começa a ser degradada por inteiro. No caso do aço inox, essa corrosão ela acontece localizadamente em alguns pontos, e a gente chama esses pontos, esse tipo de corrosão por corrosão por pitting. Ela vai formando esses pontos que a gente tem aqui na imagem, que são várias pintinhas, como quando a pessoa tem catapora, vamos dizer assim, são vários pontos ao longo de toda a camada que vai sendo iniciada a reação. Aqui nessa próxima imagem, a gente vê como ela fragiliza a estrutura do material como um todo. Ela não começa, por exemplo, num ponto localizado e vai se alastrando. A gente nota que nesse caso aqui, todos esses furinhos aqui, eles acontecem por igual na placa. Só que, como aqui na ponta da placa, o fluxo de fluido é maior, então o choque das moléculas de cloreto vai ser mais comum acontecer do que em outra parte onde a velocidade é menor. Então, se a velocidade é maior, tem mais fluxo de moléculas acontecendo ali, essa interação é maior, então, conforme essa interação será maior, mais fácil vai acontecer essa reação de degradação da camada de apassivação. Então, por exemplo, aqui a gente pode notar que é um ponto maior e mais severo, enquanto nesse ponto aqui são pontos menores e mais distribuídos. É diferente, como eu disse, de uma placa de aço carbono, onde é que ela vai começando por completa corrosão. Então, o fato dessa corrosão ela não começar
pontiforme em algum lugar e se alastrando por outros e ela acontecer de uma maneira generalizada por toda a placa, ela tem um porquê de acontecer isso. Essa corrosão do tipo pitting, ela acontece justamente pela presença do cromo por toda a placa e uma presença uniforme. Mas como esse cromo vai estar presente em toda a placa? Por que ele, ainda assim, ele dá aqueles pontinhos? Bom, esses pontinhos, eles são formados, eles estão localizados justamente nas concentrações de maior cromo, onde o cromo vai estar mais presente ali, por estar mais presente, a reação vai facilitar, vai ocorrer mais fácil nesses locais. Por acontecer mais fácil nesses locais, vai iniciar por ali, e ali é que vão formar os pitings. Que locais são esses? Esses locais são os contornos de grão entre cada grãozinho que o aço vai ter na sua formação, na sua microestrutura. Então, aqui a gente pode ver, por exemplo, que o aço carbono ele é formado por vários outros elementos de liga, inclusive o ferro, carbono e o cromo, ou o níquel também. Quando esse aço ele é constituído, quando ele é fabricado, fundido, todos esses elementos eles vão, ao longo do resfriamento, eles vão se formando, se aglomerando em cristais. Esses cristais a gente chama esses grãos, né, chamados de cristais, eles não têm uma composição química heterogênea, homogênea, ela é um pouco heterogênea. Então, por exemplo, o ferro e o carbono, eles costumam ter uma afinidade maior para se associar do que, por exemplo, o ferro teria com o cromo. Isso devido a vários fatores, como o tamanho das moléculas, como o tamanho dos átomos. Então, isso faz com que o cromo ele vá ficar na fronteira entre esses grãos. Então, no contorno de grão é onde vai existir mais moléculas de cromo, de níquel. Isso vai favorecer com que esse contorno de grão vai ser rico nesse elemento químico e vai ser ali onde o cloro ou cloreto vai encontrar um maior substrato para poder começar a reagir e começar a degradar essa camada de apassivação. Imagina, por exemplo, é só imaginar na concentração entre um e outro. Então, como os contornos de grão eles estão por todo o aço, eles não estão só num ponto, eles vão começando a criar esse caráter de corrosão difusa, como a gente pode ver aqui. Então, a gente vê que são vários pontinhos, a gente não consegue pontuar exatamente onde começou a corrosão. A gente só consegue dizer que ela começa e ela vai aparentando uma fragilidade, como se ela deixasse o aço, e de fato ela deixa ele poroso. Então, ele vai começando a ficar, de certa forma, esfarelento, vamos dizer assim, fragilizando por completo. Então, se o cloro e é o nosso, essa camada de aço inox, essa camada protetiva, que é a camada mais forte, mais quimicamente estável, que ela confere uma resistência química muito forte a essa liga, faz com que a gente possa usar o aço inox, desde ácidos fracos, ácidos fortes, ácidos, por exemplo, altas concentrações de ácido acético, usar ele em CIP, por exemplo, fluido CIP, que é uma concentração bem alta de soda cáustica. Por que quando a gente tem, por exemplo, água do mar, a gente não pode usar trocadores que tenham essa liga? Lembrando que a água do mar, se ela tiver só em contato, o sal da água do mar ou o sal da salmoura, se ele tiver só em contato superficial com o aço inox, ele não vai gerar uma corrosão tão grande. Ao passo que se ele tiver em contato com a placa do trocador, ele vai correr e a placa não vai suportar. Isso acontece porque dentro do trocador a gente tem altas velocidades de fluido. Então, o fluido percorrendo alta velocidade, ele vai ter mais choque entre as placas, ele vai ter uma maior turbulência. O calor naquele ambiente é maior.
justamente por alta temperatura, alta concentração, maior choque entre as moléculas, isso tudo é uma condição que vai favorecer a ocorrência de reações químicas. Então, essa reação química ela vai acontecer muito mais fácil dentro de uma placa de trocador de calor do que ela aconteceria, por exemplo, num parafuso, num corrimão de um navio que está exposto o dia todo àquela atmosfera salina. Então, não é questão daquele aço ser diferente do aço da placa, mas é questão do ambiente que ele é diferente. Então, um ambiente dentro de uma placa de um trocador de calor, ele tem uma alta turbulência, tem um alto estresse, tem um ambiente muito mais agressivo do que seria só aquela atmosfera do mar. Por isso que a gente vê o pessoal usando o aço inox no convés dos navios, mas não pode usar esse mesmo aço inox para passar água salgada e refrigerar, por exemplo, o motor do navio. Então, nesse sentido, o aço inox tem a sua limitação, tem o seu ponto onde a gente não pode usar ele, que ele vai fragilizar, ele não vai suportar, e a gente precisa pensar em outra liga. Afinal, a gente continua tendo essa exigência, a gente continua precisando dessa aplicação, continua precisando resfriar, seja a água do motor do navio através da água do mar, seja resfriar biodiesel que vem, por exemplo, de um outro reator, onde esse reator usa ácido clorídrico para fazer a reação de transesterificação do óleo. A gente vai entrar no mérito de cada uma dessas reações depois, então não se preocupe por entender isso. Mas, enfim, o que eu quero chamar a atenção aqui é que a gente não deixa de precisar de placas, de ambientes que sejam resistentes ao ácido clorídrico, aos cloretos em geral. Então, nesse sentido, o que a gente pode fazer para que tenha essa resistência química e fazer com que, de fato, a gente possa aplicar e ter sucesso nesses ambientes? Para isso, a gente tem outras ligas. Ligas essas que a Bermo comercializa também. Uma dessas ligas é o titânio e o astelói. Mas primeiro a gente vai chegar no ponto do... Vai falar sobre o titânio. Nesse caso, a gente usa o titânio para altas concentrações de cloretos e sulfatos. Só que o titânio ele pode ser subdividido em vários graus. Titânio grau 1, grau 2, grau 5, grau 7, grau 11, titânio paládio. Mas aqui a gente vai comentar, como hoje é uma conversa mais sucinta, mais rápida, a gente vai comentar esse até só o titânio grau 1, embora a Bermo também comercialize as placas de titânio grau 11, o titânio paládio, que é uma outra liga mais resistente ainda, de todas elas é a mais resistente, só que ela tem algumas particularidades. Mas enfim, isso é conversa para outra hora. Então, o que faz do titânio ser mais resistente, ser um aço mais nobre e mais estável quimicamente em relação ao aço inox? O titânio, ele tem também o níquel na sua composição, assim como o aço inox, ele tem o cromo na sua composição. Entretanto, a camada de apassivação que forma em cima do titânio ela é diferente da que forma em cima do aço inox, e essa camada ela é quimicamente mais estável, ela se reage com menos facilidade com outros compostos químicos. Como funciona esse mecanismo de proteção do substrato, da chapa do titânio em relação ao ambiente em si? Funciona da mesma maneira que os aços inox de maneira geral, os da classe 300, né? O 316, 304, 316L, 304L, enfim. Ele funciona pela formação de uma camada de apassivação, pela oxidação desse elemento de liga que está nessa liga metálica formando o titânio grau 1. Então, o titânio que ele está intersticialmente colocado entre os grãos da liga metálica,
O titânio que está lá entre um grão e outro, ele, vamos dizer assim, que ele sai dessa lacuna, desse local, se combina o oxigênio presente ali e forma então um óxido de titânio. Esse óxido de titânio, que tem a molécula aqui em cima colocada, com vários oxigênios ligados ali em volta do titânio, e titânio ligando de maneira iônica cada um deles, esse titânio ele vai ser mais resistente, ele tem as ligações entre o oxigênio e o titânio, elas são mais fortes, mais estáveis do que a ligação, por exemplo, do que seria o titânio com um sulfato comum, um cloreto comum, uma outra substância. Acontece que esse titânio, por ele ter uma eletropositividade maior em relação ao que o cromo teria quando ligado ao oxigênio, ele forma essa molécula onde cada elemento dele tem uma adesão maior, onde é que cada elemento desse vai ter uma força de ligação entre um e outro maior. Então, essa molécula ela é mais difícil de ser desfeita. Por mais que um cloreto chegue ali com mais elétrons livres, com uma força maior, ele vai ser mais difícil de sequestrar o titânio dali e formar um segundo óxido. Entretanto, quando digo que ele é mais difícil, não significa que ele não acontece de maneira nenhuma. Acontece que o titânio, esse óxido de titânio, ele pode reagir com o cloreto, pode reagir com o cromo, com o sulfato, formando outros óxidos, e esses óxidos, só que eles só são formados com alta temperatura e alta velocidade do fluido ali por dentro da placa. Então, como isso acontece? Se eu só jogasse ácido clorídrico em cima dessa placa e deixar ele ali paradinho, ela não iria corroer. Se eu só passasse água do mar, por exemplo, por dentro dessa placa, a concentração de cloreto da água do mar, ela não é suficientemente alta a ponto de sequestrar o titânio, de desfazer essa camada de apassivação e deixar o titânio, vamos dizer assim, nu em relação à atmosfera e poder fragilizar e permitir o contato do ferro que está dentro da liga do titânio se ligar quimicamente com outros materiais, começando a fragilizar essa placa. Ou seja, isso não acontece justamente porque a concentração é baixa. Então, junto com essa concentração baixa do cloreto, do sulfato, que protege o titânio, também tem o fato dessa camada de apassivação do titânio, ela ser mais espessa em relação àquela camada que se forma de apassivação de um aço inoxidável normal. A camada do titânio ela chega a ser 10 vezes mais espessa do que aquela de apassivação formada só pelo óxido de cromo. Então, é uma camada que ela se forma mais rápido quando agredida quimicamente. É uma camada que vai se reconstituir mais rápido, se forma mais rápido e bem mais espessa. Então, ela acaba protegendo, só mesmo pela espessura maior, ela já protege a liga melhor do que protegeria a camada de óxido de cromo da liga do aço inox. Então, essa maior espessura com maior incompatibilidade química com outros materiais, faz do titânio um bom aço para suportar algumas concentrações não tão altas de cloreto e sulfato, mas também umas concentrações de também temperaturas maiores desse cloreto e sulfato. E é por isso que, agora voltando àquele exemplo que eu dei há um tempinho atrás, a gente usa, por exemplo, placas de titânio para passar a água do mar, que vai entrar em contato com a água do motor dos navios, e então refrigera o motor do navio só em contato com a água do mar. A gente pode usar placas de titânio para aquele serviço. Pode usar placas de titânio, por exemplo, para salmoura, que a gente coloca em frigorífico, coloca em determinados outros processos industriais. Então,
São aplicações que não têm uma temperatura tão alta, têm uma temperatura baixa, ambiente, mas que ainda assim tem uma concentração alta de cloreto. Então, o titânio ele acaba sendo uma boa liga para ser usada nessas situações. Concentração média alta, mas ainda uma velocidade baixa, uma temperatura baixa também. Então, um dos principais usos, como eu disse, é água de jaqueta de navio, vamos dizer assim, a água das camisas dos pistões dos navios, refrigerar essa água, salmoura dentro dos chillers de frango, principalmente dos frigoríficos, dentre outras aplicações, como geral, onde é necessário uma resistência à aplicação dos cloretos e sulfatos com uma temperatura que seja inferior a 60, 80 graus. Agora, a gente sabe que dentro da indústria, como geral, existem aplicações onde os cloretos são abundantes, onde esses cloretos são agressivos, eles chegam diluídos de outros processos químicos, não necessariamente de uma diluição de ácido clorídrico, de uma diluição de NaCl ou cloreto de sódio, como seja, né? Mas eles vêm de outras reações. Então, esses processos eles não deixam de existir, a gente precisa encontrar alguma maneira que possamos ter ferramentas para lidar com isso aí. Então, que ferramentas são essas? Que opções que a gente tem para isso? No nosso caso, o caso que a Bermo comercializa, a terceira opção, que seria os aços da liga Alloy C276, ou comumente conhecido como Asteloy, né? O Asteloy é o nome comercial dessa liga. Quem inventou essa liga, quem patenteou essa liga, chama ela de Asteloy. E comumente no mercado, se vocês chegarem para um cliente, para alguém que conhece do aço, se falar Asteloy C276, todo mundo vai conhecer. Então, o que faz do Asteloy ele ser um aço que aguenta altíssimas concentrações de cloretos, altíssimas concentrações de sulfatos em altas temperaturas. O que faz dele ser um aço tão nobre para essas aplicações, ele não tem exatamente uma camada de apassivação. A maneira como ele se protege de substâncias químicas é um pouco diferente do que aquela dos dois anteriores. Então, o aço Asteloy C276, ele é um aço que a gente chama de aço duplex. Existem várias classificações e essa é a do C276. Então, ele é um aço que ele tem vários elementos de liga nessa liga. Dentre os vários elementos, tem cromo, tem molibdênio, tem níquel, tem até lítio, se eu não me engano, é, tem várias concentrações de outros elementos de liga, nióbio tem. Esses elementos todos, eles conferem grãos menores, conferem grãos mais rígidos e mais protegidos. Então, esses grãos, eles são, vamos dizer assim, encapsulados por esses elementos de liga, formando condições onde esses interstícios de cada grão, esses espaços entre cada grão, são quimicamente mais estáveis e mais complexos. Essa complexidade, esses vários elementos é que dão essa alta resistência para ele. Aqui embaixo a gente vê uma metalografia, micrografia desse aço, e nela a gente pode notar que, por exemplo, os grãos dele são bem pequenos se comparado aos do aço inox, e são grãos de característica menos arredondada, eles são os grãos mais vamos dizer assim, mais formato de agulha. Então, até mesmo a área superficial de cada grão ela é menor. Então, ela não expõe o aço a uma superfície maior, não expõe o aço tão fácil a essa atmosfera degradante. Tudo isso faz com que a gente tenha essa compatibilidade química melhor. E junto a tudo isso,
fechando essa questão dos aços, né? Todos esses aços, eles têm se a gente olhar o aspecto físico, a olho nu, eles têm todos um aspecto muito parecido. Então, se algum cliente ou alguém disser a vocês que, mas esse aço aí é o aço inox porque ele é mais brilhante do que o titânio é mais fosco, o Asteloi é mais fosco do que o inox. Essa esse aspecto visual ele não pode ser levado em consideração com uma análise do que é o que não é o aço. Todos eles são muito parecidos, todos eles têm uma semelhança absurda que só com metalografia ou com outros testes que pode ser detectado. Então, a única coisa é que talvez o titânio tem sim uma densidade menor do que o aço 316L, do que os aços da família 300, né? 304, 316, 304L, 316L, 316 Ti, enfim. Ele tem uma densidade um pouco menor, talvez a placa pareça ser um pouquinho mais leve, mas não é uma característica que a gente deva se atentar e principalmente ter ela como elemento de classificação do que é ou não é titânio, do que é ou não é aço inox. Então, fechando essa parte dos aços, né? O que eu comentei aqui é uma maneira geral, um apanhado geral do que a gente pode ou não aplicar. Fazendo uma conclusão, um fechamento disso, para baixas concentrações de cloretos ou para concentrações médias, bem baixas, por exemplo, tratamento de piscina com o cloro diluído, ele pode ser usado o aço inox, mas a gente precisa ter um cuidado uma atenção redobrada onde é que o cloreto é dosado para que essa dosagem, essa concentração não chegue na placa. Eu vou pegar um exemplo que não é tão incomum para nós aqui na engenharia, enfim, chegar a nós, né? É muito comum que o pessoal que instala as piscinas, eles dosem o cloro logo antes do trocador. Então, a água da piscina passa pelo trocador e volta para a piscina. Ela passa pelo trocador e entra em contato com a água quente lá da caldeira, do aquecedor, e ela é tratada logo antes do trocador. Então, pensa, é dosado esse cloro e ele não tem um trajeto, não tem onde ser diluído. Então, logo depois dessa dosagem, a concentração do cloro é muito alta na água. Então, por mais que dentro da piscina é uma concentração baixinha, é uma diluição enorme, dentro do, sei lá, 9 mil litros numa piscina, naquela pequena fração de tubulação, essa concentração de cloro é muito alta, ela vai chegar em contato com a placa, principalmente em contato com o bocal, e vai encontrar nesse aço ali, nesse substrato, quantidade de cromo suficiente para degradar esse cromo, degradar essa camada de apassivação. Então, o cromo vai chegar nessa placa, vai degradar essa camada, vai fazer do óxido de cromo virar um cromo ligado ao cloreto. Então, esse cloreto que já está ligado ao cromo não vai tirar essa camada e vai possibilitar que o novo cloreto vá entrar em contato com o ferro e então oxidar o ferro, formando assim aqueles pitchings, aquelas corrosões que eu já havia mostrado nos slides anteriores. Então, por exemplo, se vocês colocarem essas placas ou um brasado em contato com essa dosagem logo depois logo antes do trocador, não importa de quem for o fornecedor, não importa de quem for a placa, se essa placa é feita na China, na Suécia, de quem for, essa placa não vai resistir. É uma questão de aplicação, não é uma questão de material mais fraco de um fornecedor ou do outro. Não há aço inox que vá resistir a essa situação. Então, o que se faz nisso? Colocar uma placa de titânio ali, placa de titânio não vai pagar a aplicação, vai ser uma placa muito cara para aquela aplicação. Então, a gente costuma
instruir com que o nosso cliente vá dosar esse cloro depois da bomba e depois do trocador, porque a bomba vai recalcar essa água direto para a piscina. Então, toda essa concentração de cloreto vai encontrar toda a massa de água, toda aquele reservatório de água para se diluir lá dentro da piscina. Então vai ter, sei lá, 9.000 litros, 12.000 litros ou até mais, para poder então se dissolver e aí sim entrar em contato com o aço inox da placa e não ser nocivo esse aço inox. Por mais que a velocidade seja alta e a temperatura também seja um pouco mais alta. Fechando isso, né, a gente termina uma breve explicação do que são a compatibilidade dos aços inoxidáveis, ligas de titânio e ligas de Asteloy. Lembrando Ô, que aqui a Jades, gente... Diga? só tem uma pergunta do Elson aqui, ó, para esclarecimento. Toda placa especial seria um revestimento sobre outro material? Isso não é uma mistura de ligas que aumenta a resistência? Na verdade, a placa em si, ela é uma liga. Só que essa liga, Elson, ela vai formar, ela vai ter nela átomos e elementos de liga que vão fazer desse aço, dessa liga, formar uma segunda camada bem fininha, superficial do aço. Então, essa segunda camada é que vai ser a proteção dela. Então, no final das contas, é como se a gente tivesse duas substâncias, a camada protetiva e o próprio aço. Essa camada protetiva, oriunda tanto do ambiente quanto dos elementos de liga que estão presentes no aço. Não sei se ficou claro, Elson. Eu vou abrir meu microfone aqui até para esclarecer. É que assim, ficou até uma dúvida maior ainda quando você apresentou a última explicação aí do asteroide C276. Lógico, na minha ignorância aqui, né? Para mim, sempre quando você fala de um material mais nobre, um aço mais nobre, eu sempre acreditei que existia uma mistura, vamos supor, para simplificar aqui, eu vou pegar o cromo, vou pegar o aço carbono, um percentual em si de cada liga, no caso, vou pegar um percentual de inox 304, um de 316, vou botar tudo dentro de uma jarra, vou esquentar aqui e depois eu vou botar na forma, vou derreter e vou fazer a liga. Então, eu fiz uma mistura desses componentes que acabou aumentando a resistência mecânica ou a resistência química, né? Algum deles, até o próprio molibdênio, pode ser que aumente até a resistência mecânica. É, No meu ponto de vista, ou seria isso, para mim, imaginando aqui, né? Seria uma mistura de todos os componentes, e aí sim você formaria essa placa, ou talvez teria que ser uma forma de uma liga sendo, faço primeiro essa placa com todas essas misturas, agora eu vou aumentar a minha resistência química. Agora eu vou pegar essa placa e eu vou passar por um tratamento dentro de uma outra liga, sei lá, dentro de um tanque que tenha esse asteloy, esse alloy, né, que seria essa outra composição. Só que aí, naquela outra última imagem que você mostrou do asteloy, ou do alloy de C276, a última imagem ali, onde tem a foto metalográfica, é, não aparenta ser isso, parece que seja, e lógico, aí parece ser aquela junção, mas aquela outra, aqui parece ser essa mistura que eu falei. Mas naquela primeira imagem parece que tem uma placa e depois você tem um revestimento. É isso que não ficou claro para mim aí, se realmente existe o revestimento ou se é uma mistura de fato dos produtos. Não sei se fiz me entender agora. Não, se fez entender sim. Eu só queria entender se é essa imagem aqui ou essa daqui. Não, vai no slide 5 lá. Essa daqui? É. Aqui o que daria para entender é que você teria uma placa de inox, no caso um 316, 304, e aí a parte superior seria um revestimento, essa parte mais cinza, né? Uhum. Né? Então, por isso que eu fico com essa dúvida, se realmente é um material revestido por outro, ou se existe a composição. Daí você voltando naquelas outras imagens, parece que são as moléculas ali, né? Todas Uhum. unidas, e formando a mistura. Então, aí eu não consegui ficar claro, não ficou claro para mim, como é que seria essa resistência mecânica. Se existe a mistura, os componentes vão estar expostos de qualquer forma. Mas Uhum. existe um revestimento. Não, então eu estou tendo uma proteção daquele material inferior. Então, não ficou. Puder até esclarecer de novo aí. Uhum. Não, claro, não é questão de ignorância, não, tá bem certo, é bem isso aí.
Exatamente, é como se lá na fundição a gente pegasse, é de fato isso. Na fundição a gente dilui o ferro, coloca o ferro lá dentro do cadinho, do panelão lá, e lá dentro vai colocando como fosse uma receita de bolo cada um desses elementos químicos, inclusive o cromo. Então, quanto mais, a grosso modo, quanto mais elementos químicos a gente vai colocando, mais coisa vai colocando, mais resistente vai ficando a liga. É bem isso aí, sim. Só que o que que é essa camada aqui? Deixa eu baixar. O que que é essa camada aqui? Essa camada é formada justamente por um desses Então, o elementos que que aconteceu estava aí foi o dentro da liga. seguinte, Eu acho que eu tem alguém fui... com um microfone ligado aí. Então, é justamente esses elementos de liga aí que vão formar essa camada. Essa camada, Elson, ela é formada naturalmente. É a oxidação daquele cromo que foi jogado lá dentro da liga do aço inox. Então, o cromo ele sai de dentro dessa composição aqui, desses grãos aqui dentro, e vai para a superfície externa da placa, formando então aquela camadinha. Tu não precisa ele jogar dentro de algum banho, ou coisa assim. A reação química faz com que ele crie essa camada protetora. Exatamente, essa reação aqui, ó. Vamos ver se eu tenho. É mais ou menos o que essa reação aqui, mas é exatamente essa da imagem aqui. O cromo sai dali de dentro do substrato da placa, o cromo que está ali na parede dessa placa, ele deixa de se ligar ao ferro, de estar lá dentro dos contornos de grão do ferro-carbono, e passa a ligar ao oxigênio. Então, ele forma essa camada de óxido de cromo. Então, Seria uma reação inversa à corrosão, basicamente. Isso. É como se fosse um ferrugem, mas não é de ferro. É um ferrugem de cromo. E esse ferrugem de cromo, ele é quimicamente muito estável. Benéfico. E é ele que Benéfico. protege inox. Não sei se ficou claro, se Sim, agora sim. Então, realmente existe a mistura tudo lá dentro e a reação química vai formando essa proteção. Para o Aloy é a mesma coisa, lá o Aloy C276? O Aloy é o único deles que é um pouquinho diferente. O Aloy é porque a compatibilidade química de cada elemento, ou até mesmo a estrutura dos grãos, é que possibilita que ele tenha essa maior resistência química. Agora, o titânio é a mesma lógica do aço inox. Só que no lugar do cromo ali é um titânio. E esse titânio, junto com o oxigênio, ele é mais resistente quimicamente do que o cromo junto com o oxigênio. Justamente por isso é que o titânio tem uma superioridade em resistência química em relação ao cromo. Entendido. Não sei se ficou claro Sim, aí. sim, ficou claro. Agora ficou claro. Sim, realmente era só essa dúvida se existia a mistura, né? E se realmente era um revestimento. Mas agora ficou claro que é uma reação química e que forma o revestimento. Engraçado que ele consegue fazer essa uniformidade, né? Até por isso que quando você mostrou essa última imagem também, que são pontos que ela pega, então talvez por isso que ela vai oxidando, né? De fora para dentro. Exatamente. E talvez seria uma desuniformidade, né? Então, ela agride em alguns pontos, porque talvez não seria tão uniforme quanto se pensa, né? Sei lá, uma ignorância de novo falando aqui. Não é nem ignorância, não. Isso até pode ser visto, Elson. É bem claro até para o pessoal compreender como é que funciona isso aí. Por que que isso acontece, vamos dizer que em vários pontinhos mais ao longo de toda a placa? Porque é justamente no contorno do grão. Vamos ver se eu tenho de novo aqui. Aqui, tá vendo esse austenite grain aqui na imagem? Então, cada ponto desse, cada caminho desse em preto ao redor do cinza é o contorno de grão da molécula não, dos cristais, vamos dizer assim, dos grãos do aço inox. Então, nesse contorno de grão, justamente pela uma afinidade química, na hora do aço começar a resfriar, quando ele está líquido, ele vai resfriando e ele vai se aglutinando, ele vai cristalizando. Nessa cristalização dele, ele vai formando esses cristais onde no contorno de cada cristal vai ter mais cromo do que dentro do cristal em si. Justamente por ter mais cromo ali, é por ali que vai começar a oxidação do aço inox. Não sei se dessa maneira ficou um pouquinho mais Não, agora esclarecido. ficou bem esclarecido, sim.
Muito obrigado. Nada. Qualquer dúvida também, outra pessoa que quiser se juntar aí, estamos abertos. Agora, fechando essa dia. parte... Opa, desculpa. Bom dia. Bom Bom dia. dia, Eduardo. Eduardo aqui da Vale do Paraíba. Bom dia, Falar senhor com Eduardo. você. Então, legal, muito bom. É a primeira vez que eu estou vendo passivação de cromo, né? Normalmente a gente usa na indústria aeronáutica, só para exemplificar um pouco, a gente usa o alumínio. A gente usa o alumínio alclad, né? Que é Uhum. o alumínio com a passivação dos dois lados, né? Então, é bem similar a o que você explicou, muito bem explicado, né? E que também faz a proteção contra a oxidação, né? Então, na indústria aeronáutica, a gente não usa alumínio comum, a gente usa alumínio alclad, onde é protegido dos dois lados por uma camada de oxidação. Só para Sim, e complementar aí, para dizer que é muito utilizado, né? Não é, isso já é muito utilizado, né? é muito interessante saber, porque a gente aqui costuma focar mais no tipo de aplicação, mas é bom a gente expandir um pouco o horizonte e entender que não é um mecanismo somente do aço inox, né? Sim. Você É pode bem... pegar na literatura alumínio alclad, né? Uhum. Da indústria aeronáutica, a gente usa alumínio série 2000, normalmente, né? Série 7000. E, normalmente, nessas séries de alumínio, a gente tem a oxidação, né? Que é a passivação, que a gente chama, né? E Aham. se precisar de alguma literatura e tal, eu posso mandar para você depois, para complementar aí, até para dizer, porque não é só, né? Você explicou muito bem, eu até entrei meio atrasado na reunião e olhei assim, falei, nossa, é muito similar ao alumínio, né? Que eu fiquei muito tempo na indústria aeronáutica, então a gente está acostumado com esse termo, com essa parte de proteção, porque a partir do ano 2000, o maior problema que teve na indústria aeronáutica foi corrosão, né? Apesar que, pô, falar, alumínio não corrói, o aço inox não corrói, mas tudo corrói muito, né? Ainda mais nos extremos, né? Com temperatura, umidade extremo, né? Sim, Então, isso faz corrosão por pitch, faz corrosão por aeração diferencial, por um monte de efeitos, né? sim, Então, só essa a inclusive... minha colaboração aí. Não, agradeço, podemos trocar uma ideia depois, até acho bem interessante o tema. Eu tenho até uma Até... foto do alumínio, posso mandar para você, com ela passivada dos dois lados, né? Sim, poxa, E se puder mandar depois, eu agradeceria. eu mando para você, sim. Tá ótimo. Obrigado. Desculpa atrapalhar aí, mas Imagina, é só para colaborar aí com a galera. é Obrigado, uma viu? conversa, é É uma, construtivo, o conhecimento é tá, construtivo. tá ótimo, obrigado, viu? Até eu queria chamar a atenção do pessoal aqui que eu só comentei sobre a corrosão por pitting, porque no nosso dia a dia ela é mais comum, e como o tempo não é tão grande hoje, eu não quis entrar em outros tipos de corrosões, mas o aço inox também, uma das maneiras bem comuns de encontrar corrosão nele é a corrosão intersticial, a corrosão entre os grãos. A maneira como ela acontece é muito parecida e semelhante a essa daqui. É o mesmo mecanismo, só que o aspecto dela e a característica, a fragilidade mecânica que ela vai apresentar é um pouco diferente da corrosão por pitting. Mas, em suma, assim, no contexto geral, o que a gente precisa ter em mente é que são cloretos e sulfatos que vão corroer o aço inox e o titânio. Então, é a partir deles e é neles que a gente precisa sempre procurar e entender quando a gente tem uma situação de uma placa que não está resistindo, uma placa que está trincando ou algo nesse sentido. Uma das aplicações para isso, por exemplo, é nas usinas de biodiesel, onde o óleo degomado, ou o óleo como geral, ele sai e vai para a transesterificação. Para ele ser transesterificado, ele usa um catalisador, e esse catalisador normalmente é um ácido de um haleto, seja um ácido bromídrico ou um ácido clorídrico. Esses dois ácidos, eles liberam íons negativos, esses íons negativos é que vão entrar em contato com o inox e vão corroer o inox. Então, é por isso que em muitos desses casos a gente tem que usar placas de Asteloy nessas aplicações. Mas isso a gente pode entrar mais a fundo outra hora.
a respeito, ou se vocês tiverem dúvidas também, não hesitem em me chamar, que a gente entra no caso. Agora, como um trocador não é feito somente de placas, temos as juntas também, agora a gente vai começar a falar um pouquinho delas, né? Desculpa, alguém comentou alguma coisa? Jades, tem uma pergunta no chat ainda do Inácio, da Argentina. Claro. Não seria possível conectar placas em um alto nível de potencial para evitar o processo de corrosão? Inácio, não seria possível porque a corrosão dela, ela não se forma através de uma pilha galvânica. A pilha galvânica é essa diferença de eletronegatividade, essa diferença de potencial que faz com que os elétrons migrem de um elemento químico para o outro. Então, esse potencial galvânico, essa diferença de eletronegatividade que faz acontecer esses óxidos, né? Então, se a gente conectar só uma diferença de potencial maior, tipo um metal de sacrifício, não vai funcionar porque é no contorno de grão que estão esses pontos de corrosão. Diferentemente, por exemplo, de um aço inox, não, do aço carbono, onde é todo o grão, onde é que é todo esse substrato. Pelo menos até onde eu sei é isso. Essa parte talvez seja um pouquinho além e aquém do meu conhecimento, mas até onde eu sei é mais ou menos por isso que a gente só colocando diferencial de potencial não iria mitigar esses efeitos, sabe? Não sei se deu para entender. Sim, ele já agradeceu ali no chat. Imagina. Mais alguma questão? Não, até agora não. Então, a questão das gachetas, né, que a gente estava comentando, essas são as gachetas, primeiro definindo o que são esses materiais, né, do ponto de vista químico. Eles são, a gente chama de elastômeros, afinal eles têm uma propriedade majoritariamente elástica, eles se deformam elasticamente muito até se deformarem plasticamente. Eles são polímeros, ou seja, a gente pega outras pecinhas, vamos dizer, como fosse um Lego, a gente pega vários outros elementos menores, reage eles quimicamente com um catalisador e forma um polímero. Então, de monômeros a gente sai para polímeros. Essa reação ela é feita a partir da formulação das gachetas, isso lá no nosso fornecedor. Mas em resumo, que é importante para nós aqui, eles são como fossem umas borrachas, vamos dizer assim, né? Eles são materiais elásticos e são muito semelhantes entre si. No nosso caso, a gente tem vários tipos de elastômeros, vários. Aqui a gente vai comentar majoritariamente esses 5 tipos, que são os quais a Berma trabalha nos trocadores de calor. Então, é o neoprene, que tem a temperatura máxima de 110 graus, o EPDM, o NBR, o Viton e o Viton GS. Cada um desses elastômeros, ele tem uma aplicação, uma vocação, né? Então, seja essa vocação em relação à temperatura que ele suporta, ou seja essa vocação em relação ao tipo de componente, ao tipo de substância química que ele se combina, né? Aqui embaixo a gente tem um exemplo das juntas aí que vocês já conhecem, o tipo de encaixe que tem nelas nos trocadores, né? Então aqui tem uma tabela que eu acredito que vocês já tenham, mas eu posso enviar para vocês depois também. Essa tabela ela vai mostrar para a gente até quais temperaturas que cada uma dessas gachetas aguenta, as temperaturas de trabalho, as durezas dela, aqui denotadas pelo short A hardness, que então cada um desses números, quanto maior for o short, mais ela vai ser, talvez aqui eu estou me enganando, mas se não me falha a memória, quanto maior o short, mais rígida ela será, mais macia, mais rígida ela será, isso. Então, e cada uma delas aqui na Berma, elas são identificadas por essas cores ali. Então, dessa maneira a gente classifica elas aqui, e essas sim, elas têm alguma diferença, vamos dizer assim, a olho nu, sem precisar fazer testes. Por exemplo, uma gacheta NBR, se a gente pegar nas mãos assim, quem já tem uma prática, que lida todo dia com isso,
vai notar que a gacheta NBR ela é um pouquinho mais macia, mais maleável do que uma EPDM. Uma neoprene ela também vai ser um pouquinho mais maleável ainda do que a EPDM, embora ela, analisando pelo chart, ela é parecida, é o mesmo valor. Já a Viton e a Viton GS, elas são muito semelhantes entre si, não dá para diferenciar muito. A EPDM, se eu não me engano, ela também tem um cheiro característico que se assemelha, assim, de longe ao cheiro da canela, então ela é um pouquinho mais, parece um pouco mais aromática. Mas isso é só uma mera, assim, não dá para chegar no cliente e dizer, não, tu tem essa por causa que ela tem esse cheiro, tu tem essa porque ela é mais mole, vamos dizer assim, né? É só uma curiosidade aqui. Então, como eu disse, elas são borrachas poliméricas, elas são bem elásticas, suportam altas temperaturas, ainda que sejam elementos polímeros, elas têm essa boa resistência a altas temperaturas. E com esses 5 elastômeros que a gente comercializa aqui na Bermo, a gente consegue atender uma diversa gama de diversos processos industriais. Então, com isso aqui, a gente consegue chegar em boa parte dos nossos clientes. Com isso, a gente consegue atender boa parte do mercado e, enfim, dá para vender muita coisa aí. Como eu digo, a aplicação ela varia conforme a compatibilidade química. Cada uma dessas gachetas tem o seu range de temperatura, como eu mostrei antes ali. E a compatibilidade dela, ela vai ser notada de acordo com o fluido que ela está entrando em contato. Ou seja, a compatibilidade do fluido quer dizer que ele reage, que ele não reage com aquele fluido. Em outras palavras, uma gacheta ela é compatível com o fluido se ela não reagir com esse fluido, se ela for muito diferente desse fluido. Uma gacheta que ela é parecida com óleo, ela vai reagir com óleo, então ela não é compatível com esse óleo. Ela precisa ser uma gacheta diferente daquilo ali. É um pouco contraintuitivo e parece um pouco confuso, mas é justamente porque a gente precisa dar um passo atrás quando analisa um pouco isso aí. A gente também, majoritariamente, como é que é essa incompatibilidade, como é que ela se expressa fisicamente, o aspecto físico dela na gacheta, né? Em algumas gachetas, elas ficam com aspecto de craqueamento, elas ficam quebradiças, principalmente quando expostas a altas temperaturas, e outras gachetas, elas ficam inchadas. Então, elas começam a ficar mais maleáveis do que deveriam, elas não conseguem permanecer no alojamento da placa, ou elas aumentam de tamanho. Então, isso é uma das incompatibilidades. A gente vai, daqui a pouco, demonstrando quando acontece cada uma delas. Aqui, a gente está dizendo como é que uma reage ou não, né, com a outra. E para isso, a gente precisa comentar aqui sobre um conceito que talvez pareça um pouco complexo agora, mas no final das contas tem a ver com aquela questão que o Inácio comentou sobre a polaridade, sobre a diferença de potencial. O que é isso? A gente pode classificar os elementos, as moléculas no geral na natureza, como caráter polar e caráter apolar. O que é isso? O que é o caráter polar e apolar? Resumidamente, a molécula ela vai adquirir um polo negativo e um polo positivo. Ela pode adquirir. Ou ela pode não adquirir nenhum nem outro. Ela pode ser uniforme nessa polaridade. Então, ela é, vamos dizer assim, homogênea. Dando isso em exemplos, o que é essa polaridade, de onde ela vem? A polaridade ela vem da diferença de eletronegatividade. A diferença é como cada um dos elementos vai atrair ou não os elétrons para si. Ou seja, como é que cada um dos elementos tem essa natureza? Um é de um jeito, outro é do outro, e esse jeito de cada um deles vai formar e vai construir a sua natureza e como ele reage com os outros elementos em torno. Resumidamente, ácidos
os ácidos eles se dissolvem justamente porque um elemento é muito diferente do outro. Nesse caso da imagem, a gente tem um ácido clorídrico. O hidrogênio ele é muito positivo, representado pela cor azul, enquanto o cloro é muito negativo, representado pela cor vermelha. E essa diferença, quando a gente joga esse componente dentro da água, ele vai quebrar essa ligação e o cloro vai tender a se associar com outros elementos mais positivos e o hidrogênio com outros mais negativos. Então, a gente vai terminar com Cl- e o H+. Isso é uma molécula extremamente polar. Ela tem um polo positivo, o do hidrogênio, e um polo negativo, o do cloro. Mais ou menos isso aqui. Então, como a gente tem um polo positivo e outro negativo, é como se tivesse uma força que fosse de um campo ao outro. Nesse caso, a força que vai do positivo ao negativo. A gente pode notar na primeira molécula aqui. A gente chama isso de momento de polo. É mais um nome para vocês saberem. Eu preciso falar disso para ter pelo menos um embasamento teórico para poder exemplificar as coisas mais à frente. Não se atenham tanto a isso para poder entender o dia a dia, né? Então, esse momento de polo, no que ele influencia? Ele influencia que esses ácidos eles vão ter essa polaridade, já outras moléculas como hidrocarbonetos, a gasolina, o diesel, alguns gases, esses caras eles não vão ter, eles são muito homogêneos, então a molécula ela não reage, ela não tem um desbalanceamento, vamos dizer assim, de energia, como é esse caso aqui embaixo dos não polares, né? O CCl4 ou o CCH4, como fosse, por exemplo, o metano, entende? Aqui é um exemplo de uma molécula que tem uma característica apolar, uma característica de ser muito homogênea em relação à polaridade. Veja bem, eu não disse que ela é totalmente apolar ou totalmente polar. Ela tem essa característica justamente porque ali no cantinho tem essa parte de um éster, se eu não me engano, isso é de um éster, e esse éster é que dá essa característica, esse caráter levemente polar à molécula. Só que quando comparada a toda a extensão de toda a cadeia carbônica, essa parte se torna menos preponderante em relação ao resto. Então, a gente pode dizer que o biodiesel é um tipo de molécula apolar. Lembrando, biodiesel, por ser apolar, ele vai se combinar com substâncias apolares também. Então, se eu tenho um biodiesel que é apolar, eu preciso de uma gacheta polar que não vá se combinar com ele para então resistir à ação do biodiesel. E o que tudo isso tem a ver com os elastômeros? Aqui a gente começa a falar sobre o NBr, que é um dos mais comuns aí. O NBr, como aqui está dizendo, o Nitrile Butadiene Rubber, que é a borracha nitrílica butadieno ou acronitrilo de butadieno. Por que esse nome, né? Já que a gente está aqui, vamos falar, mas enfim, essa daqui, essa fração onde é que está entre parênteses do X, seria o butadieno, buta de 4 carbonos de uma ligação apenas na segunda ligação é a ligação dupla, e o end uma ligação dupla, uma insaturação a gente chama, e essa segunda fração ali é a acrilonitrila. Esse N é o que a gente pode entender do porquê que é nitrila. Está ali o nitrogênio formando essa acrilonitrila, derivado de um acrilato, que é um outro monômero. Então, essa daqui é uma substância polar. Como é que eu sei que ela é polar? O fato de ela ter uma ligação dupla, ligações duplas, elas são vários elétrons sendo compartilhados, vamos dizer assim. A grosso modo, são quatro elétrons sendo compartilhados. Então, aquilo ali é uma grande densidade de elétrons. Elétron tem carga negativa. Então, significa que ali tem uma carga negativa muito grande. Se tem uma carga negativa, significa que tem da mesma maneira que eu exemplifiquei aqui, existe um campo negativo muito grande e preponderante nessa molécula, o que faz dela uma molécula fortemente polar. Afinal, ela tem um polo negativo. Já do outro lado ali, a gente tem o nitrogênio,
que também é um átomo com uma eletronegatividade, isso, uma eletronegatividade também grande, que confere mais desequilíbrio, vamos dizer assim, do ponto de vista magnético, vamos dizer assim, dessa molécula. Então, a gente pode notar que o NBR é um elastômero com característica polar. Portanto, a gente pode aplicar ele, deve aplicar ele para substâncias apolares, como é o caso do biodiesel, como é o caso de óleos, que são cadeias carbônicas longas e de caráter apolar. Então, biodiesel, óleo, ácido graxo, embora seja um ácido, a parte, vamos dizer assim, graxa, graxa, vamos dizer assim, que vem da gordura, é a parte mais importante, mais longa, que vai exercer mais, que vai ser, de fato, mais reativa. Então, o biodiesel, ácido graxo, óleos, derivados de óleos, tudo isso vai ser mais compatível com o NBR do que com do que algum outro elastômero, justamente porque o NBR é polar e essas substâncias são apolares. Então, por isso a gente diz que o NBR ele pode ser aplicado para fluidos apolares. E são essas ligações insaturadas, essa ligação insaturada, ligação dupla, e a eletronegatividade do nitrogênio que dão esse caráter a ele. Então, a gente também, o que eu não comentei, está nesse outro slide, até ia esquecer. Glicerinas, elas são moléculas fortemente não, mas elas são bem apolares, então elas se dão muito bem com NBR também. Então, NBR, por ser apolar, ter essa compatibilidade com óleo, glicerina, biodiesel, a gente costuma usar esse elastômero dentro de usinas de biodiesel, principalmente, justamente pela compatibilidade química dele com esses compostos, né? Então, uma outra coisa que a gente deve se manter atento, o limite de trabalho dele é até 135 graus, mas para que ele dure por bastante tempo, que sua vida útil seja longa, que a gente trabalhe até uns 120 graus por ali. Então, assim a gente faz com que as gachetas NBR tenham uma boa longevidade nos trocadores. Aqui também tem um ponto que eu estou denotando, que ele se degrada por inchamento, né? Por que acontece isso? Por que inchamento? Essa parte é a parte que talvez um químico saberia explicar melhor, mas até onde eu pude notar, até onde eu sei, é porque essa insaturação, essa ligação dupla, faz com que ele agregue outros compostos perto dele. Então, faz com que ele aumente de tamanho, de massa, e faz ele se degradar justamente por inchamento e não por craquelamento ou coisas nesse sentido, sabe? Agora, falado do NBR, eu pulo para o segundo elastômero mais popular, que é o EPDM. O EPDM é, vamos dizer assim, o que seria oposto ao NBR. Enquanto o NBR é fortemente polar, tem a insaturação, tem o nitrogênio, tem aquela ligação dupla, né? O EPDM é apolar. O EPDM, do ponto de vista magnético, ele é uma molécula muito estável. Ele tem poucas insaturações, ele é uma molécula grande e bem, vamos dizer assim, que estável quimicamente. Então, o EPDM, que tem todo esse nome aí em cima que não vou me arriscar a ler para vocês, o PDM ele se aplica a fluidos polares, como eu disse, então ele se aplica a principalmente ácidos, seja um ácido clorídrico numa placa de titânio ou de asteroide, seja num ácido acético, seja num ácidos fortes de maneira geral, justamente porque nenhum desses ácidos que tem uma grande polaridade vai encontrar outra polaridade tão grande para poder se combinar e então formar um novo composto. Se os dois não se combinam, o EPDM continua lá intacto, fazendo a sua função de vedação, enfim, é o que for. E ainda terminando essa parte, o que confere essa polaridade dele, né? Onde é que está isso? Está nessa unidade, nessa parte, vamos dizer assim, monomérica do etileno, que são os dois carbonos, né? Por isso o ET ali, né? Do que a gente aprende lá na escola.
a parte dos 3 carbonos do propileno, que também é uma parte sem saturação nenhuma, totalmente saturada por hidrogênio. E então, para se alguma coisa se juntar ali, vai ter que sair outra, vai ter que sair um hidrogênio, o que é difícil, essa ligação do carbono com o hidrogênio é muito estável. E também tem essa parte do EBN ali, que é uma parte que, ainda que seja com uma insaturação, ela tem, enfim, eu não vou entrar muito no mérito aqui, mas justamente por ter um carbocátion, se eu não me engano, secundário, vamos dizer, essa hibridização e tudo isso ali que envolve esse carbono, ele vai fazer com que essa ligação dupla que tem ali nele seja ainda muito estável, por mais que ela é uma ligação dupla. Então é difícil com que essa ligação dupla seja desfeita por alguma coisa. O RPDM, como eu disse, ele é um fluido não, ele é um elastômero apolar. Ele reage muito bem a fluidos e a substâncias polares, então substâncias que tenham átomos com grande eletronegatividade, tais quais o oxigênio, tais quais o nitrogênio, o flúor. Então significa que ele se dá bem com cetonas, com alguns ácidos orgânicos, álcoois no geral, compostos nitrogenados, até mesmo amônia, se eu não me engano. Ele é aplicável com um range de temperatura maior do que o nitrogênio, do que o NBR. Então, ele vai de menos 25 até mais 165 graus, trabalhando bem ali até os 150. Esse, então, se degrada por craquelamento, esse cara aí. Então, quando a gente abre um trocador de, por exemplo, de vapor-água, que ele se degradou de alguma maneira, as gachetas, elas parecem um carvão, vamos dizer assim, elas também degradadas, elas ficam quebradiças e se desfazem muito fácil. E justamente por esse range de temperatura amplo dele, a gente pode utilizar ele até os 165 graus e justamente combinando esse range de temperatura alto e um custo de aquisição não tão alto assim, a gente costuma usar muito ele na aplicação vapor-água. Afinal, a água ela é bem estável, embora seja polar também, ela é bem estável, ela não vai agredir o EPDM, desde que a gente trabalhe com concentração, com temperaturas baixas, né? Agora, passado o EPDM e o NBR, sobraram os vitons, né? Os vitons seriam o que a gente, se não consegue aplicar NBR, não consegue aplicar EPDM, a gente precisa partir para uma munição um pouco mais pesada, vamos dizer assim. Então, seria a parte de aplicar o Viton A ou o Viton GS. Inicialmente, a gente vai falar desse Viton A. O Viton, ele é um nome que a gente pode encontrar, é um elastômero que a gente pode encontrar justamente com esse nome, ou pode encontrar ele como FKM. Viton é um nome que a fabricante, quem desenvolveu ele, patenteou ele, a DuPont, que patenteou como Viton A, mas comercialmente ele pode ser chamado como FKM, porque ele é um outro polímero também, só que é um polímero carbonado, alguma coisa assim. Então ele é um composto bem mais complexo do que o PDM-NBR. Ele é uma molécula grande, complexa e com mais elementos do que só carbono, hidrogênio e nitrogênio. Ele tem esse flúor, o flúor que dá uma característica fortemente polar a ele. Afinal, o flúor é o elemento mais eletronegativo da tabela periódica, é o elemento com mais facilidade de agregar prótons, ou um elemento com mais facilidade de agregar ácidos a ele. No entanto, justamente porque esse flúor ele é assim forte, ele tem essa potência toda, vamos dizer assim, que ele também tem essa potência toda de continuar combinado com os outros elementos que formam a molécula do Viton. Então, como essa molécula é grande e complexa, ela tem essa parte que é uma parte fortemente polar do flúor ligado ao carbono, mas também tem outras partes apolares. Então, no final das contas, ele é um híbrido dos dois. Ele tanto se adapta com fluidos polares quanto apolares. Por isso, ele tem uma grande resistência química. Ele aguenta diversos cenários, aguenta altas temperaturas. E é por isso que em ambientes, em aplicações severas, como
em alguns pontos da indústria de biodiesel, é usado o Viton, porque ele aguenta tanto essa excelente resistência química em ambientes muito agressivos, com alta complexidade, com alta temperatura. Não é à toa que esse elastomero aí ele vai de menos 25 até 180 graus, trabalhando ali até nos 170, o que é bem a mais se comparado aos 100 e 150, se não me engano, do EPDM. Então a gente pode trabalhar com ele bem mais à frente, pode trabalhar com ele saindo, por exemplo, das reações de transesterificação, que sai do reator lá que vai quebrar os ácidos graxos, enfim, e que sai numa concentração alta com muita coisa ali junto, um fluido bem complexo, que vai degradar diversos outros itens, mas não degrada o Viton. Só que aqui a gente ainda nota que, por mais que ele tenha seja tudo isso de bom, vamos dizer assim, frente ao EPDM e ao NBR, ele é bem mais caro. Então, a aplicação precisa justificar, o custo precisa justificar a aplicação desse cara. Senão seria muito mais fácil produzir todo o trocador com Viton, mas não é bem assim que acontece. Da mesma forma que não é tão fácil assim produzir todo o trocador com titânio e Asteloy. Então, o Viton a gente precisa ver se ele compensa ser usado ali financeiramente ou não. E ele tem essa limitação ainda da temperatura, a qual é suprida pelo Viton GS, que é um segundo tipo de Viton, também elaborado pela Dupont, e esse cara aí, ele vai ter essa temperatura de trabalho bem superior aos 200, ele vai chegar até os 220 graus, então é bastante coisa, dá para suportar muita coisa, inclusive vapor de média pressão. Então, majoritariamente, a diferença entre o Viton A e o Viton GS é que o Viton A é usado mais para óleo, a gente chama de Viton óleo, e o Viton GS é mais para vapor. Então, a gente usa o Viton GS mais em aplicações que tenham um vapor mais alto. Também muito comum em usinas de biodiesel. Então, aqui eu não falei ainda do neoprene. O neoprene ele é usado para compatibilidade com amônia, justamente porque o NBR ele tem aquele caráter, não sei se vou até voltar aqui para ficar mais claro, ele tem esse caráter fortemente polar, esse caráter ele tem uma facilidade em fazer ligações químicas com elementos que tenham uma diferença de eletronegatividade grande, e a amônia é um desses elementos, ela fica bem eletronegativa, ela pode se combinar com mais outro hidrogênio formando amoníaco, que é uma molécula muito positiva. Isso pode combinar com o NBR, então a amônia com NBR vai degradar, e se vazar amônia, vocês já sabem que é um negócio bem que ninguém quer, bem indesejado. Além do passivo ambiental, pode gerar morte, pode gerar muita coisa. Então a gente não usa NBR nesse caso, a gente usa o neoprene, que é um elastômero fácil de encontrar, barato e ainda assim muito resistente para aquela aplicação específica. Por causa disso, quando a gente orça para vocês um trocador para amônia, normalmente ele está em NBR e neoprene, as graxetas. E precisa ser nesses dois aí. Ou EPDM e neoprene. Os anéis lá são formados em neoprene. Concluindo tudo isso, para escolher o que a gente precisa para escolher placas e juntas, né? A gente precisa conhecer da resistência química das placas em relação ao fluido que a gente vai trabalhar. Se esse fluido tem presença de cloretos, normalmente os fluidos que dão problema, eles naturalmente não têm cloretos, mas eles são oriundos de um processo que usa cloreto, por exemplo, o biodiesel, que para a fabricação do biodiesel tem a transesterificação. Essa transesterificação só vai acontecer na presença de um catalisador. Esse catalisador é o ácido clorídrico, ou ácido brômico, ou outros tantos, enfim, mas é de lá que vem a fonte dos cloretos, não é exatamente do biodiesel. Então, a gente precisa sempre procurar um passo atrás de onde normalmente vêm os nossos contaminantes. Sempre vai ser ou o cloreto ou algum tipo de composto sulfuroso, sulfúrico. Segundo ponto, as juntas, para os nossos fluidos que a gente costuma trabalhar,
a maioria delas são compatíveis, tanto o NBR quanto o EPDM. Só que a gente costuma ser mais criterioso na escolha delas pelo critério da temperatura quanto à resistividade química. Normalmente, que pega mais a temperatura de aplicação do que a agressividade do fluido. E terceiro, que a gente precisa ter em mente para quando um cliente fala para a gente, logo que está, o trocador aqui não vale nada, o que o trocador está dando problema, coisa assim, o que a gente precisa pegar para entender, para compreender o que o cliente está falando, é pensar já semelhante dissolve semelhante. Então, se tu está mexendo com óleo ou alguma coisa que tenha, que seja derivado de óleo, de petróleo, de sebo, de gordura animal, isso aí precisa ser de uma natureza química diferente da gacheta, ou seja, se isso aí é do óleo, normalmente é apolar, então a gacheta precisa ser polar, ela precisa ser um NBR, alguma coisa assim. Do contrário, também serve. Se for um ácido, se for uma acetona, essa gacheta precisa ser diferente daquilo ali. Ela precisa ser uma gacheta estável, vamos dizer, magneticamente. Então, essa gacheta ela tem que ser um EPDM, onde é mais estável. O EPDM não vai reagir com cetonas, com itens nesse sentido. E, por fim, poxa, por que falei tudo isso, toda essa coisa toda, se a gente tem uma tabela de compatibilidade, né? Para que fiquei falando todo esse tempo disso aí tudo se existe uma tabela com tudo isso? Justamente porque, assim como a gente sabe que existe calculador e computador para fazer os cálculos, os softwares e coisa, ainda é necessário que a gente saiba fazer uma conta no papel, saiba fazer a conta de cabeça, porque isso é que vai dar rapidez e vai dar aquela resposta que a gente precisa na hora, rápida, e principalmente aquela intuição para a gente, poxa, isso aqui está errado, tem alguma coisa errada, ou de fato o fluido do cara que está incompatível, sabe? Então, agora eu vou pegar uma tabela aqui e mostrar para vocês uma tabela de compatibilidade que a gente usa, que é de um fornecedor. A gente não tem a nossa tabela específica, mas essa tabela a gente usa já nos trocadores de calor, quando a gente envia para vocês os certificados de conformidade, um dos links lá é para essa tabela aqui. Ela é uma tabela muito boa, independe de quem for pegar a tabela de compatibilidade, ela nada mais é do que uma representação didática, então, seja de fornecedor A ou B, a tabela vai ter que ser a mesma, afinal, isso ali é um estudo, não é comercial, entende? Então, deixa eu até compartilhar aqui com vocês. Essa tabela, no caso, vou sair do modo apresentação e compartilhar ela aqui. Essa tabela aqui eu posso enviar para vocês depois, um link onde é que ela está. Se eu conseguisse colocar ela desde o começo aqui, eu acho que está dando um bug. Só um minutinho. Jades, enquanto isso, tem mais uma pergunta do Elcio ali, né? Temos no mercado uma junta de Viton bem mais barata, praticamente metade do valor do nosso, né? Pode existir diferença química para tanta diferença de valor? Com certeza, Elson. Essa diferença existe e essa diferença é uma diferença de concentração. Lembra quando a gente falou lá no começo do Viton que ele é um fluorelastômero? Pois é. O Viton, o EPDM e o NBR, esses elastômeros, eles nada mais são do que também, como eu disse lá no começo, é um aglomerado de coisas, vários monômeros, vários aglomerantes, e tudo isso vai formar uma receita, e essa receita vai formar um elastômero. Acontece que, se eu colocar mais esse fluorcarbono lá dentro, eu vou ter uma característica mais resistente. Só que esse cara aí, essa parte, é a parte cara da formulação. Então, se eu baratear o meu elastômero, eu tenho que baratear ele de alguma maneira. De alguma maneira, eu vou ter que tirar esse custo de lá. Normalmente, tirando o fluorcarbono de lá. Então,
existe uma norma que eu não lembro mais qual é que é, e essa norma é que determina o grau de pureza dos Vitons. E a gente vende aqui na Berman um Viton que ele tem um grau de pureza maior. Então, por isso ele acaba sendo mais resistente quimicamente e também tem uma resistência térmica maior. Só que, em compensação, essa pureza acarreta no custo mais alto, né, no valor mais alto. Resumindo, talvez o mercado tenha um Viton mais barato, só que eu não sei se ele vai chegar na temperatura que o nosso aguenta aqui. Entendeu? Mais algum questionamento? Viu? Não, é que, na verdade, é o que acontece. Tem vários clientes que a gente atende no Rio Grande do Sul, justamente em biodiesel, justamente tudo isso que você passou sobre a compatibilidade, né? E realmente o Viton, ele é o que pega. Só que muitas das vezes a gente acaba perdendo, porque fornecedora do Paraná, ah, o preço realmente, eles falam, nossa, é praticamente metade do preço de vocês. Eu já conversei com o Lucas, já conversei com o Jean sobre isso. Só que eles dizem o seguinte, cara, como a gente tem que abrir por muitas vezes durante o ano, talvez às vezes, né, uma vez por mês, é muito caro a gente ficar pagando o valor de vocês. Então, assim, nesse período que eles utilizam, esse Viton está durando. Então, cara, não tem por que eles pagar mais caro, sendo que cada vez que eles abrem, eles têm que estar trocando as juntas, entendeu? Então, Uhum. talvez nós temos que buscar ou ver se vamos continuar com esse mesmo material, com essa, vamos dizer assim, resistência mecânica maior ou resistência maior, e está perdendo essa condição, entendeu? Porque, tudo bem, estamos trabalhando com a qualidade, mas, cara, em alguns pontos eles não se levam a isso, entendeu? Não se atém a isso, porque realmente, como eles têm que abrir muitas vezes os trocadores para fazer essas limpezas, cara, ele não vai pagar o dobro, essas juntas são caras, né? Então, talvez ele tenha que pensar isso, mas aí questão comercial para frente, aí, só para justificar o porquê da minha pergunta. Uhum. Não, claro, é interessante saber, e assim, isso leva a uma outra questão que eu não coloquei nos slides aqui, que é a presença, que é a existência de um sexto elastômero, que muitas vezes ele é colocado em substituição ao Viton, que é o HNBR. O que é o HNBR? Lembra que lá no começo, eu não vou voltar o slide aqui, porque como tá meio bugado a coisa aí, não vão dar sorte para azar, né? Mas o HNBR é como não, é de fato eu pegar aquela ligação dupla que tem lá no butadieno, quebrar ela e colocar um hidrogênio em cada ponta dela. Então, é justamente isso a gente faz com o peróxido. Por isso o peróxido de NBR, uma coisa assim. Eu sei que isso ali confere mais resistência ao NBR e é um segundo elastômero. Du- Só que Duas perguntas esse só. Isso não está patenteado ainda pela Alfa? Esse HNBR? Não, o HNBR também já é de domínio público, já é um negócio que todo mundo É. já conhece. Basicamente, o que eu vejo no mercado é sempre a Alfa Laval que oferta esse outro, esse HNBR, no caso, entendeu? Então, não sei se tem também no mercado, se tem essa opção que a gente poderia comercializar, porque muitas vezes a gente recebe essa consulta e a gente acaba declinando porque, nós temos a opção do Viton, e aí o Viton vai extremamente caro, né? Pra gente, Ô, Jades, diga, Lucas. só um pouquinho ali. Elson, fazendo dois comentários ali do seu ponto. Inicialmente do HNBR, né, o NBR hidrogenado, isso ali, né, de patente nenhuma, até a mesma coisa com EPDM, isso é um outro nome, né, como o Jades bem explicou ali com relação a isso, como existe NBR peróxido, assim como a gente chama o nosso de NBR, podia chamar de outra coisa. Agora, vamos lá, o HNBR, por que que eles utilizam? Porque o NBR da Alfa Laval, ele aguenta até uns 110 graus. Vamos tomar isso aí como base. Então, o que chamamos nosso NBR, a nossa fórmula NBR, já suporta uma temperatura maior. Muitas vezes esse HNBR ali pode ser substituído pelo nosso NBR, como já houve em alguns clientes seus ali, por exemplo, porque são aplicações que vão até 115 graus. Então, por nossos concorrentes, eles acabam tendo que optar por diversos tipos de materiais, porém, não necessariamente tem que ser uma equivalência A para A. O nosso, talvez, NBR, pode aguentar muitas vezes do HNBR. Se não há esses dados, a gente sempre acaba sugerindo a oferta dos dois. O Viton, claro, que acaba sendo um material mais nobre e vai conseguir aguentar praticamente tudo ali assim. Agora, com relação ao Viton lá da Aeróbica, ali, esse fabricante ali da parte de Curitiba, realmente, como já disse, tem concentrações de flúor, tem muitas vezes uma outra monte de
componentes que eles podem colocar dentro ali, isso que pode tornar o material mais barato. Às vezes pode suportar ali um caso melhor, porém, nos últimos casos ali assim também ali para a parte da região sul, a gente conseguiu bater inclusive os valores deles, né? Com o nosso Viton de maior qualidade. Qual que é o problema de desenvolver um novo material? A restrição da sua utilização. Por exemplo, hoje trabalhamos ali com praticamente Viton e Viton GS para 8, 10 modelos ali, trocadores que mantemos em estoque. O que acontece? São materiais ali de 6, 7 vezes o valor possivelmente do EPDM, do NBR. E para a gente ter valores ali competitivos, temos que comprar uma quantidade bem elevada. Então, essa quantidade elevada nos permite ter uma aplicabilidade grande e, obviamente, um uso ali para elas. Quando a gente está falando de pegar um material ali, possivelmente desenvolver somente, né, às vezes para uma ou outra aplicação, a gente acaba tendo problemas com relação à quantidade. Aí o nosso valor fica caro com relação à quantidade e ele não tem uma utilização tão grande. Isso, eu estou pegando esse caso do Elson, tá? Mas isso aí pode ser aplicado para material de placa ali, como tem o 904L, como tem outros materiais ali, por exemplo, que são até às vezes dos nossos concorrentes opção contra o nosso a Stelloi. Então, toda essa lógica ali, assim, com relação à utilização de novos materiais, né? Ela tem que ser levada em consideração, que a gente tem que ter um volume grande para se tornar competitivo, porém, daí, se não, devido à baixa aplicabilidade dela, daqui a pouco a gente tem um estoque e não consegue aplicar. Então, é um balanço bem complicado de ser feito. Por isso, até que na nossa estratégia ali no Sul foi a gente tentar aumentar a nossa compra em Viton, inclusive mantendo essa qualidade, né? Mantendo a mesma composição química que temos ali hoje, né? Como já bem comentou, acaba sendo um Viton de uma qualidade, né? E de uma nobreza ali assim bem alta, né? Que nos permite ali assim atender, obviamente com um preço um pouco menor, né? A gente tem que rasgar já mais no desconto ali, às vezes, essas condições dos clientes ali do Sul, como também permite em condições nobres, né? Ali assim, a gente utilizar o mesmo material ali assim, com uma segurança bem grande ali, que a gente vem desenvolvendo ao longo ali praticamente de 10 anos, né? Desde que o Jean ali, para até mais, perdão, vai dar 13, 14 anos, desde que o Jean, né, formulou toda essa ideologia no começo. Obrigado, Beleza, Jadson. Lucas. Pode Não, continuar. obrigado também, Lucas, pela explicação. Às vezes eu não quero polemizar, principalmente questão de custo nessa parte técnica, mas às vezes tu acaba esclarecendo muito mais, não só para mim, mas às vezes eu faço as perguntas para esclarecer para todo mundo também. Não, show de bola, Elson. Também obrigado até por levantar isso ali, né? Que às vezes, como tu falou, pode ser uma dúvida, um negocinho que ficou ali, às vezes uma ou outra pessoa acabou passando, né? E daí, juntamente ali com os comentários do Jades e os nossos ali, talvez a gente consiga responder isso. Jades, toca a bala aí, perdão. Bom, já estamos no finalzinho aqui. Foi quase que um pouquinho só mais longo do que eu achava que ia demorar, só o dobro. Mas, enfim, agora concluindo tudo que a gente falou aqui, tudo isso que eu falei se resume, na verdade, à tabela de compatibilidade química. Então, é nessa tabela que tudo isso que eu falei está sumarizado. Então, como essa tem várias outras, né? Então, vamos dar até um zoom aqui. Aqui, por exemplo, não sei se estão conseguindo ver, tem tanto falando do EPDM, da borracha fluorídrica, que é o Viton, o FKM, NBR, enfim, várias outras. Descendo mais um pouco a tabela, se o Teams me ajudar, a gente tem, por exemplo, a gente começa a ler, por exemplo, como eu havia dito lá no começo, a gente não tem fluidos que são exatamente polares e exatamente apolares. A gente tem caráteres de polaridade e apolaridade. Então, é uma ciência exata, mas não é uma ciência que a gente deve ignorar o contexto, vamos dizer assim. Então, trazendo isso aqui para o nosso caso, tem casos que o EPDM ele vai ser aplicado, tem casos que, por exemplo, o EPDM ele não é recomendado, mas ele aguenta um tempo, e tem casos que ele não é recomendado de jeito nenhum. Então, isso é denotado aqui pelo menos, que não se deve usar nunca, pelo zero ou o, que ele pode ser usado mais ou menos assim, não é a melhor opção, mas dá para usar, e o caso é que ele é a melhor opção quando tem o mais aqui.
Essa tabela, ao longo dela, aqui tem vários compostos, tanto compostos nitrogenados, quanto compostos orgânicos e inorgânicos, enfim, isso aqui, boa parte do que os clientes têm estão aqui. E o que eles não têm, a gente usa aquela lógica do polar e apolar, e principalmente o que às vezes eles já têm na tubulação, na planta, o know-how que o cliente tem daquilo ali, a gente pode utilizar. Lembrando que um trocador de calor é uma condição severa de aplicação, justamente pela alta temperatura e pela alta velocidade ao que o fluido submete o entorno dele. Então, não exatamente porque um titânio, que aqui também tem outras ligas aqui falando no finalzinho ali da tabela, não é exatamente porque a tubulação é de aço inox que a placa de aço inox vai aguentar. Às vezes a placa de inox não aguenta justamente porque é no trocador. Vai ter que colocar uma de titânio, justamente, e inclusive por causa da velocidade que é alta. Então, essa tabela eu posso passar para vocês depois. Ela também está nos certificados de conformidade. Caso vocês queiram, eu posso passar a todos e deixar aqui até na conversa da reunião. E finalizando aqui a apresentação, deixa eu compartilhar novamente o PowerPoint. Deixo aqui o meu e-mail para vocês, o meu ramal, 4440. Qualquer dúvida que tiverem, se eu não souber, a gente procura quem sabe. Como eu digo, a gente tem uma breve noção, bem superficial da química das coisas, mas tem muito a aprender ainda, e principalmente com vocês. E vamos para cima. Tem muita coisa aí que dá para usar. A gente tem material para usar para quase todas as áreas da indústria. Dá para fazer muito, muito dinheiro com o que a gente tem aí. Então, qualquer coisa, nos chamem. E é isso, pessoal. Alguma dúvida? Jades, muito obrigado pela disponibilidade de preparar esse webinar. Foi muito esclarecedor. Foi muito interessante realmente. Acho que vai ajudar aí o pessoal a entender muitas vezes as seleções e tudo mais. Pode compartilhar ali no chat aquela tua planilha lá, aquele teu arquivo, que aí vai estar disponível para todos imediatamente aí. Beleza? Obrigado a todos. Boa semana, boas vendas. Valeu, pessoal. Desculpa por se alongar um bom tanto a mais do que eu queria aqui, mas eu acho que não dava para deixar as explicações meio que pela metade e tal. Se assim elas já foram um pouco resumidas, então, mas teremos outras oportunidades. Valeu, pessoal. Boas vendas para todos aí. Até mais. Boa semana.